É uma visão moderna típica ver a raça humana firmemente no topo da cadeia alimentar. Nossas armas de caça, tecnologicamente avançadas, incluindo tudo, desde arcos e flechas até poderosos rifles de longo alcance, nos permitiram chegar a uma posição de domínio absoluto sobre o reino animal, a ponto de animais que antes eram ameaças para nós, como matilhas de lobos errantes, agora são nossos companheiros mais próximos. Nossas cidades populosas e frequentemente seguras impedem que animais perigosos entrem em nossas casas e nos peguem como uma refeição fácil. E mesmo quando entramos nos domínios selvagens dos grandes parques nacionais do mundo, muitas pessoas são informadas com segurança sobre como não se tornar vítima de um grande felino ou urso atacante. No entanto, nem sempre foi assim. Jogue uma pedra a uma curta distância de volta na história evolutiva de nossos ancestrais e você veria uma história muito diferente. Desde o momento em que os hominídeos desceram das árvores e caminharam eretos pelas savanas da África, tínhamos enormes alvos em nossas costas. Animais predadores, estranhos e familiares espreitavam nas longas gramas, no topo das árvores, nas profundezas de lagos e rios e até mesmo à vista de todos. Quase onde quer que os humanos migrassem na Terra, algo estava lá, para se provar mortal para aqueles que estavam despreparados ou mal equipados para se defender de um ataque. Hoje, vamos explorar os anos de história evolutiva quando os humanos ainda não haviam reivindicado seu domínio sobre o reino animal. Vamos explorar a evolução humana como um todo, examinando as criaturas mortais do passado e até mesmo do presente da Terra, que teriam causado grande dano aos nossos ancestrais de forma oportunista. Vamos explorar os gigantes da Idade da Pedra, aquelas primeiras ameaças na África Antiga, bem como alguns medos mais inesperados que aqueles que vieram antes de nós tiveram que enfrentar. Sente-se e relaxe, enquanto exploramos os tempos em que os humanos eram presas, examinando as criaturas terríveis e incríveis que uma vez nos causaram dano. Hoje, cães e gatos são os animais de estimação mais comuns em todo o mundo, com milhões e milhões de lares possuindo pelo menos um desses companheiros leais e amigáveis. Gatos e cães foram domesticados muito cedo na história humana e permaneceram um elemento fundamental da cultura humana desde o dia em que isso começou a acontecer. As famílias de gatos e cães, Felidae e Canidae, respectivamente, são hoje grupos diversos de mamíferos carnívoros que podem ser encontrados em grande parte do mundo em alguma capacidade, desde os pumas e jaguares das Américas até os leões da África e tigres da Ásia. Eles são alguns dos animais predadores mais facilmente reconhecidos no mundo e eram muito mais diversos nos anos que abrangem o início da história humana. A África era, e ainda é, lar de um dos grandes felinos mais mortais nos anos em que nossos ancestrais deram seus primeiros passos eretos, o leopardo. Esses grandes felinos, reconhecidos por suas pelagens manchadas e tendência a subir em árvores, são perfeitamente adaptados para caçar primatas. Hábeis em caçar tanto no chão quanto no topo das árvores, os leopardos são predadores furtivos de emboscada que são conhecidos por tomar macacos como uma fonte primária de presas. Eles podem se infiltrar nas árvores à noite, quando os primatas estão dormindo, pegando-os de surpresa total. Seus pescoços e mandíbulas fortes os levam para um lugar seguro para comer. Portanto, pode não te surpreender que os leopardos foram um dos principais predadores dos primeiros humanos e hominídeos que deram seus primeiros passos eretos nas savanas da África subsaariana. Não apenas os leopardos passam muito do seu tempo caçando primatas, eles parecem ser especificamente especializados para fazer isso.
Na África do Sul moderna, nas paisagens dramáticas do Parque Nacional Kruger, mais de 70% de todas as mortes de babuínos podem ser atribuídas à predação de leopardos. E por sua vez, mais da metade dos animais capturados por leopardos inclui macacos e primatas. Eles são conhecidos por predar primatas tão grandes quanto o chimpanzé e até mesmo gorilas. E um leopardo na cidade de Punanai, no Sri Lanka, era conhecido por tirar a vida de 12 pessoas individuais. Dê uma olhada nas vastas planícies da África nos dias atuais e você pode encontrar um dos, se não o predador mais icônico do reino animal, o leão africano. Esses poderosos predadores de topo vivem em bandos nas savanas e planícies da África subsaariana e são conhecidos por sua capacidade de caçar alguns dos maiores, mais fortes e mais rápidos herbívoros do continente. Os leões, em sua forma moderna, estariam presentes na cena no Pleistoceno, quando nossos ancestrais começaram a se espalhar pelas savanas da África. Hoje, eles representam uma ameaça significativa para os primatas e têm sido um dos poucos carnívoros conhecidos por caçar ativamente humanos quando as condições são favoráveis. Entre os anos de 1932 e 1947, acredita-se que os leões foram responsáveis pela morte de mais de 1.500 pessoas no distrito de Njombe, na Tanzânia, e há todas as razões para acreditar que esse comportamento teria sido testemunhado na época em que nossos ancestrais começaram a andar eretos. Os leões são conhecidos por caçar chimpanzés quando a oportunidade se apresenta, e os chimpanzés têm sido conhecidos por responder a tal comportamento com uma série de chamadas de alarme complexas, fugindo para as árvores e emitindo uma série de ruídos lamentáveis quando uma caça é bem-sucedida. Os cientistas acreditam que os primeiros humanos podem ter reagido da mesma maneira, pelo menos antes de evoluírem os meios para se defenderem adequadamente com pedras e lanças. Além disso, quando o Homo erectus migrou pela primeira vez para as florestas de bambu do sul e sudeste da Ásia, eles teriam entrado em contato com outro rosto familiar, o tigre. Os tigres, predadores de topo de grande parte da Ásia, já foram conhecidos por atacar humanos com relativa facilidade no passado, com tigres individuais sendo responsabilizados por muitos ataques a humanos em determinadas áreas. Eles utilizavam sua icônica pelagem listrada para se misturar às longas gramas ao seu redor, o que significa que se um hominídeo estivesse caminhando no território de um tigre sem perceber, não demoraria muito para se encontrar na ponta receptora de enormes patas com garras e dentes afiados e penetrantes. Uma série de espécies extintas de gatos também era conhecida por caçar ativamente nossos primeiros ancestrais. Macarodas é um desses gêneros de gato e um da variedade de dentes de sabre, cujo nome se traduz do grego para o inglês como dente de faca. Ele estava espalhado pelo mundo desde seus primeiros inícios, na época do Mioceno Médio, até sua eventual extinção no Pleistoceno, encontrado principalmente na África, Europa, Ásia e até mesmo na América do Norte. Este gato gigante dependia de seus enormes músculos do pescoço para dar um golpe mortal em sua presa, uma dieta que muitas vezes incluía nossos ancestrais. Acredita-se que ele era capaz de exercer um grande grau de precisão ao abater presas, usando seus caninos como tesouras para rasgar a criatura em luta com suas mandíbulas. Macarodus cabir, uma espécie que vivia no norte da África na época em que nossos primeiros parentes viram Helanthropus judensis chegar à cena na mesma área, acredita-se que pesava quase 500 quilogramas, 200 quilogramas a mais que os maiores tigres vivos hoje. De Sahelanthropus foram encontrados, em proximidade,
com os grandes felinos, indicando que eles podem ter sido uma fonte principal de presas para esses predadores de topo. Outro gato extinto difundido, desta vez, da variedade de dentes de sabre, era o Homotherium, um gato que viveu na América do Norte e do Sul, Eurásia e África, do Plioceno ao Pleistoceno. Ele estava adaptado para correr atrás de sua presa, como uma chita, em vez de confiar em ataques furtivos de última hora a partir da grama alta. Suas poderosas mandíbulas foram projetadas para prender a presa e poderiam derrubar animais tão grandes quanto pequenos elefantes. Este corredor de resistência mortal perseguia nossos ancestrais através de habitats abertos em altitudes mais elevadas, tornando-o perfeitamente adaptado para correr pela imensa estepe da Eurásia e pelas grandes planícies da América do Norte. Além disso, nossos ancestrais também teriam que lidar com um gênero de gato de dentes de sabre conhecido como Megantherium, que vivia em toda a África e grande parte do hemisfério norte no Pleistoceno médio, quando várias espécies humanas primitivas estavam surgindo. Robusto e corpulento, este animal se assemelharia a uma onça, com proporções mais alinhadas com as de um grande leão. Capaz de subir em árvores para perseguir primatas, este grande felino também rondava as planícies atrás de animais como antílopes, elefantes, rinocerontes e cavalos. Gerações posteriores de humanos vivendo na estepe do mamute, bem como partes da América do Norte, teriam que lidar com lobos, tanto as variedades modernas quanto as terríveis. Os lobos gigantes, ao contrário de sua representação na popular série de drama Game of Thrones, eram apenas um pouco maiores que seus parentes modernos, mas ainda assim poderiam representar uma ameaça significativa para grupos nômades de caçadores-coletores quando estavam com fome suficiente. Lobos, que não haviam começado a ser domesticados pelos humanos, ainda eram animais selvagens perigosos e matilhas deles poderiam facilmente se tornar avassaladoras nas condições certas. Hoje, sabe-se que lobos modernos matam humanos, mais frequentemente na primavera, quando os filhotes de lobo acabaram de nascer e a mãe precisa encontrar comida suficiente para sustentá-los. Há muitos motivos para acreditar que antes de os lobos conseguirem se integrar às primeiras sociedades dos Homo sapiens, eles os teriam caçado quando a ocasião fosse propícia. As frias regiões setentrionais da estepe do mamute apresentavam mais desafios do que apenas os elementos para nossos ancestrais. Nessas regiões congelantes, enormes novos animais evoluíram para caçar nas tundras, planícies e florestas da Eurásia. Ursus beleus, o urso das cavernas, era um desses animais. Este enorme e volumoso urso, que teria se assemelhado a um urso pardo muito maior, evoluiu cerca de 100 mil anos atrás e permaneceu ao lado de nossos ancestrais até cerca de 25 mil anos atrás. Restos foram encontrados desses enormes ursos em, como você pode esperar, cavernas, onde eles passavam o inverno em hibernação. Embora os ursos não fossem estritamente carnívoros, complementando suas dietas com vegetação e frutas, eles teriam sido imensamente perigosos se perturbados. Tribos nômades de humanos que se deparassem com uma caverna aparentemente abandonada teriam que ser cautelosos antes de se aventurar para dentro. Perturbar um urso da caverna, adormecido, teria levado a um confronto mortal onde lanças se chocavam com garras. Humanos despreparados ou desavisados teriam poucas chances contra um desses incríveis mamíferos. Os primeiros humanos a atravessar para a América do Norte, pelo Estreito de Bering, também teriam tido o privilégio de encontrar o Arctodus, o urso de cara curta. Quando de pé,
esses ursos poderiam ter alcançado 11 pés de altura e vivido vidas semelhantes às de seus equivalentes eurasiáticos. Os primeiros americanos, em busca de abrigo, teriam que ser cautelosos. Os próprios ursos das cavernas frequentemente entravam em contato com outra espécie que habitava as cavernas do norte, a hiena das cavernas, Crocuta crocuta spalia. Esta era uma subespécie da ainda existente hiena manchada, que vivia na estepe de mamutes eurasiática durante o Pleistoceno médio e tardio. Era grande o suficiente para derrubar animais tão grandes quanto bisontes da estepe e rinocerontes larnosos, e os encontros humanos com hienas seriam comuns, especialmente durante os invernos, quando o espaço nas cavernas era muito disputado. Uma grande competição ocorreu particularmente entre hienas das cavernas e neandertais, e acredita-se que as populações de hienas das cavernas podem até ter atrasado os primeiros grupos de Homo sapiens a fazerem seu caminho para a América do Norte, como resultado de quão comuns e perigosas elas eram. No meio das variedades de animais das cavernas presentes na estepe do mamute, os primeiros humanos também precisavam ter cuidado com o leão das cavernas, Panthera spilea. Este grande felino, maior que os leões modernos, podia ser encontrado em toda a Eurásia no final do Pleistoceno e era um conhecido caçador de humanos antigos. Ao contrário dos leões modernos, ele pode ter sido solitário, perambulando pelas florestas abertas e planícies em busca de comida que seria derrubada inteiramente sozinho. Ele era mais do que capaz de derrubar presas tão grandes quanto o boi almiscarado e o auroque por si só. E como tal, se um grupo de humanos tropeçasse em uma caverna já pertencente a um leão das cavernas, eles precisariam estar preparados. Com tantos animais perigosos presentes nas pradarias e planícies do Pleistoceno, você poderia pensar que haveria pelo menos um alívio dos possíveis ataques de animais do céu. Infelizmente, nossos ancestrais realmente caíram vítimas de pássaros pré-históricos que desciam de cima e levavam nossos jovens. Hoje, ataques a humanos por pássaros voadores não são comuns. E normalmente não pensamos em aves de rapina, colocando nossa própria espécie em risco. Grandes aves de rapina, como corujas, falcões e águias, são realmente capazes de pegar e levar pequenos cães e gatos, para o desespero de donos de animais de estimação desprevenidos. Mas nós, como pessoas, geralmente estamos seguros. Para nossos ancestrais, no entanto, era diferente. Um dos fósseis de hominídeos mais famosos é a criança de Tong, o crânio de uma criança de 3 anos de Australopithecus africanos, descoberto na África do Sul, em 1924. Foi o espécime que levou à identificação de sua espécie e foi descrito por especialistas como a descoberta antropológica mais importante do século XX. Parte do que é notável sobre o crânio da criança de Tong, no entanto, é uma série de buracos presentes em e ao redor de suas órbitas oculares. Acredita-se que enquanto a criança de Tong vagava inocentemente pelas savanas da África do Sul, uma espécie não identificada de grande ave de rapina, possivelmente uma águia, mergulhou do alto, agarrando a criança pela cabeça. Leve o suficiente para ser levada ao ninho da águia, a cabeça da criança foi perfurada pelas enormes garras do pássaro e, como resultado, se tornou uma refeição rápida para a águia e seus filhotes. O crânio foi descoberto entre outros ossos, provavelmente antigos itens de presa, da águia, no que é considerado um tipo de ninho, sugerindo que essa espécie era uma caçadora formidável. Não foi apenas a África que presenciou eventos como esses. Quando os Maori chegaram pela primeira vez na Nova Zelândia, uma enorme espécie de águia, grande o suficiente para predar moas gigantes, um tipo de ave gigante incapaz de voar,
estava presente na ilha. A águia de Haast, com sua possível envergadura de 3 metros, teria sido uma ameaça constante para as crianças maori, descendo em picado quando menos esperavam para serem levadas para seus ninhos como presas. Quando essas pessoas, eventualmente, caçaram os moas gigantes até a extinção nos anos 1400, não havia presas grandes o suficiente para sustentar as populações de águias de Haast, e elas logo se tornaram extintas também, para o deleite dos Maori, podemos supor. Hoje, os primatas compõem uma parte significativa da dieta de muitas espécies de águias em todo o mundo, e tem feito isso por milhões de anos. Quando você considera os hábitos de uma águia filipina e de uma águia arpia dos dias atuais, 2 espécies que se alimentam quase exclusivamente de primatas, você pode facilmente ver como os jovens de nossos ancestrais poderiam ter corrido um risco enorme. Além de compartilhar o mundo com muitas espécies de carnívoros megafaunais no Pleistoceno, uma grande quantidade de herbívoros agressivos teriam perambulado pela Terra ao lado de nossos ancestrais. Muitos desses herbívoros teriam sido fontes de alimento arriscadas, mas recompensadoras para os primeiros humanos. E embora eles não caçassem ativamente as pessoas, alguns deles teriam sido extremamente agressivos. Pense nas planícies da África moderna. Mais humanos são mortos todos os anos por hipopótamos, elefantes africanos e búfalos do Cabo do que por leões e leopardos. Durante a época de acasalamento, os elefantes machos podem ser extremamente agressivos, enquanto os hipopótamos são, estatisticamente, o mamífero mais perigoso da África. Os mamíferos herbívoros da África, na época em que nossos ancestrais chegaram pela primeira vez à cena, teriam representado ameaças significativas se nossos ancestrais entrassem em seu território sem perceber. O Dinotherium, um proboscídeo extinto relacionado aos elefantes modernos, é um excelente exemplo disso. Ele existiu até o início do Pleistoceno, época em que os australopitecos estavam descendo das árvores e indo para as savanas, e os dois teriam entrado em contato frequentemente na África. Este enorme herbívoro, que em alguns casos poderia ter crescido mais de 4 metros de altura, ostentava longas presas curvadas para baixo, projetando-se de sua mandíbula inferior. Quando em um estado de must, um período de níveis elevados de testosterona observados em elefantes machos na época de acasalamento, este provavelmente teria sido um dos animais mais perigosos do planeta, com uma provável tendência a atacar qualquer coisa que invadisse seu território. 13 toneladas de músculo e peso correndo em direção a um pequeno Australopithecus desarmado teriam sido uma receita para o desastre. A menos que os macacos conseguissem chegar às árvores a tempo, havia pouca razão para ter qualquer esperança de sobrevivência. Na imensa estepe, uma infinidade de herbívoros perigosos teria vivido ao lado de nossos primeiros ancestrais e primos Homo sapiens e Homo neanderthalensis. Em primeiro lugar, mamutes lanosos teriam estado presentes em vastos rebanhos caçados pelos primeiros humanos. Extremamente perigosos por si só, as caçadas dos primeiros humanos aos mamutes teriam que ser coordenadas e praticadas, com a combinação certa de tecnologia, furtividade e, em alguns casos, armadilhas. O mesmo pode ser dito para o rinoceronte lanoso e seu parente próximo, Elasmotherium. Os humanos do Pleistoceno teriam entrado em contato frequentemente com esses herbívoros perigosos, e o primeiro, com seu longo chifre em forma de lâmina e tendência agressiva, teria sido um adversário formidável em qualquer cenário. Além da presença desses mamíferos, você também tem exemplos como o cervo gigante, Megaloceros,
também conhecido como alce irlandês, presente na Eurásia ao mesmo tempo em que nossos primeiros ancestrais chegaram à região. Muito maior do que qualquer cervo vivo, seus chifres colossais poderiam ter posto um fim violento a muitas caçadas, muitas das quais poderiam ter resultado em 1 ou 2 mortes, se a devida cautela não fosse exercida. Nas planícies da América do Norte, cenários semelhantes estavam acontecendo. Mastodontes, semelhantes a elefantes e mamutes, perambulavam pelas planícies do que agora são os Estados Unidos, mais do que capazes de causar danos extremos aos primeiros humanos, caso se encontrassem no lugar errado na hora errada. Um herbívoro, muito mais estranho, também prosperava nas pradarias da América do Norte, as preguiças terrestres. Alguns desses imponentes xenartras tinham o tamanho de elefantes modernos, equipados com uma atitude territorial, e as longas garras de seus descendentes, que poderiam facilmente ser usadas para golpear caçadores desavisados ou imprudentes que atravessavam as terras das preguiças terrestres. Ao sul, animais como didacuros teriam percorrido as pomposas pradarias do que é hoje o Brasil. Este gigante parente do tatu, do tamanho de um grande carro, teria sido equipado com uma casca dura e um clube espinhoso na ponta de sua cauda flexível, resposta mamífera ao anquilosaurus do Mesozoico. Talvez uma das caças mais difíceis de toda a megafauna do Pleistoceno, esses herbívoros bem defendidos provavelmente eram melhor deixados em paz. A água era uma necessidade constante para grupos nômades de hominídeos, desde os primeiros australopitecos até nós. Embora rios e lagos cortassem os ambientes dos primeiros humanos em todo o mundo, aqueles que desciam para coletar água ou beber precisavam ser extremamente cautelosos. Muitas fontes de água doce teriam sido obscurecidas por lama e vegetação, tornando difícil ver as ameaças que elas escondiam. Em primeiro lugar, a maior ameaça das fontes de água teriam sido os crocodilianos. Um desses crocodilianos era o Crocodilus anthropophagos, cujo nome se traduz literalmente para crocodilo que come humanos. Humanos e outros hominídeos teriam sido uma fonte de alimento-chave para este gigante réptil que vivia na garganta de Olduvai, na Tanzânia, o mesmo local habitado pela espécie Homo mais antiga, o Homo habilis. Foram descobertos fósseis humanos na região com marcas de mordidas de crocodilo profundamente incrustadas nos ossos, causadas por crocodilos saltando da água no último segundo, puxando sua presa para as profundezas da água turva para realizar a característica rolagem mortal de crocodilo. Em outras partes do Quênia, o Crocodilus torbiarnar sinai provavelmente caçava humanos primitivos no Lago Turkana. Com 8 metros de comprimento, esta era a maior espécie de crocodilos conhecida pela ciência até agora, enquanto os humanos que viviam na área na mesma época eram muito menores do que somos hoje. Não podemos incluir um segmento sobre répteis comedores de homens sem considerar a megafauna da Austrália. As primeiras pessoas a pisar na vasta e ecologicamente diversa ilha teriam encontrado alguns dos répteis mais temíveis a caminhar na Terra desde a era dos dinossauros. Um desses animais encontrados na Austrália, quando as pessoas chegaram ao local, era a megalania, também conhecida pelo seu nome científico, Varanus priscus. Era um lagarto monitor, um parente massivo do dragão de Komodo dos dias atuais. Fósseis indicam que este gigante, como seus parentes dragões de Komodo, era venenoso, capaz de derrubar grandes presas com apenas uma única mordida, esperando que o veneno fizesse efeito uma vez administrado. Também encontrado na Austrália, quando os humanos chegaram pela primeira vez, estava
quincana, um gênero de crocodiliano, conhecido de Queensland no Pleistoceno, que cresceu quase 6 metros de comprimento, dependendo da espécie em questão. Ao contrário dos crocodilianos modernos, quincana era capaz de correr pela terra em pernas adequadas para correr. Não se acredita que tenha passado muito tempo na água devido ao comprimento e forma de suas pernas que mantinham seu grande corpo completamente fora do chão. Enquanto muitos crocodilianos dependem da água para afogar suas presas, quincana não podia. Em vez de ter dentes cônicos e aderentes como um crocodilo moderno, os dentes de quincana eram mais como facas serrilhadas, capazes de cortar e rasgar em pedaços de carne. Dado seu incrível tamanho e provável velocidade, humanos mal equipados estavam quase certamente no menu deste gigante crocodiliano. Se lagartos monitor, venenosos gigantes e crocodilos terrestres corredores não fossem suficientes para nossos ancestrais australianos se preocuparem, havia também o Onambi, uma colossal cobra de 6 metros de comprimento, nomeada após a serpente mítica do folclore do tempo do sonho aborígene. Esta era uma grande constritora, usando seu longo e musculoso corpo para espremer o ar dos pulmões de sua presa. Uma vez que o Onambi se agarrava a um humano antigo, não havia muita esperança de soltá-lo. A força da cobra superaria a força da vítima na maioria das vezes, e lutar apenas faria a morte chegar mais rápido enquanto o enorme réptil apertava seu abraço no pobre torso da presa. Uma vez que a presa estava morta, o Onambi começaria o processo de engolir, prendendo suas enormes mandíbulas no corpo sem vida de sua vítima. É fácil esquecer que os próprios primatas muitas vezes têm tendências carnívoras. Os babuínos, por exemplo, podem ser macacos extremamente agressivos e os chimpanzés da floresta tropical africana são conhecidos por agirem com violência excessiva em disputas territoriais com sua própria espécie. Ao longo da evolução humana, não é descartável que a mesma coisa tenha acontecido. Pense em quão territorial o ser humano moderno pode ser. Talvez antigos grupos de humanos vagando nomadicamente pela estepe de mamutes frequentemente se encontrassem em conflito com grupos rivais por recursos, espaço ou abrigo. Cientistas até desenterraram uma série de fósseis de neandertais da Europa que parecem ter sido canibalizados. Mas isso não era um comportamento comum. Não faria muito sentido os neandertais caçarem ativamente os de sua própria espécie. Quando as populações eram escassas na estepe de mamutes no final do Pleistoceno, então acredita-se que esses humanos possam ter se consumido para fins de sobrevivência. Talvez em tempos de grande fome, fazia sentido para eles matar e comer um membro mais fraco do grupo, para manter toda a família à tona. Há também a teoria de que esses neandertais poderiam ter sido comidos ritualisticamente, o que parece menos provável do que a terceira teoria, de que isso representa um exemplo único de sobrevivência misturado com um possível assassinato em legítima defesa. Se não fosse pela nossa capacidade de moldar o mundo natural ao nosso redor, além do reconhecimento, é provável que ainda nos encontraríamos à mercê de carnívoros selvagens hoje. Pense no número de animais perigosos que não abordamos hoje e que ainda existem agora. Tubarões, orcas, cobras venenosas, leões da montanha, algumas espécies de pássaros e até invertebrados. É fácil esquecer que alguns animais ainda são extremamente perigosos quando ameaçados ou com fome. Cenários com os quais nossos ancestrais teriam entrado em contato frequentemente em sua jornada evolutiva. Desprovidos e despreparados,
existem muitas ameaças aos humanos, modernos na selva dos dias atuais. Nos tornamos dependentes da tecnologia para caçar excessivamente esses animais, e muitos dos animais que costumavam nos caçar agora estão em rápido declínio em todo o mundo. Embora os esforços de conservação estejam prevenindo a queda dessas criaturas incríveis, vale a pena lembrar as lutas de nossos ancestrais e como, de uma perspectiva puramente biológica, eles dependem de nós, tanto quanto nós dependemos deles.